Mas o conceito mesmo de beleza, ele vai além, né, do natural. Então é muito difícil de você ter uma definição clara e concisa da beleza. Ei, gente, Bye Bye Juízo na área, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um assunto babado, um assunto que eu gosto bastante, convidado especial. Mas antes lembrar que este canal, o QG dele, está aqui em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. E a intenção desse canal, além do entretenimento e da informação, é juntar a comunidade que tem aqui nos Estados Unidos e vocês aí no Brasil e os brasileiros espalhados pelo mundo. Porque a gente tem 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de imigrantes aqui nos Estados Unidos e nada mais justo do que a gente fazer essa junção. E eu criei esse canal pra gente ficar juntinho, chugadinho, participando da vida em conjunto, literalmente sem essa quebra, né, sem essa distância. E para você participar, você não precisa ter passaporte, não precisa ter visto, não tem fronteiras. É só você dar like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo pra gente ficar, ó, juntinho, tá bom? Diretor, roda a vinheta. Falei pra vocês que o assunto é babado e o assunto é babado. Nós vamos falar sobre beleza, um assunto que eu gosto bastante, você também tenho certeza, tanto para os homens e para as mulheres. Os homens principalmente cresceu muito nessa coisa da estética e já está aqui no estúdio um médico generalista com especialização em medicina estética e Research Fellow pela Harvard University, o médico Gleison Rosa. Tudo bem, Gleison? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou tirar o óculos, tá? Pra ficar bonita. Tudo bem, obrigada pela presença, prazer, tá? Obrigada mesmo, aqui. Obrigada. Você é muito bonito, por sinal. Obrigado, você também. Tá, obrigada. Gleison, babado, né? Beleza. Sim. A gente começa falando de beleza desde os primórdios. Eu vou lá na Grécia Antiga, quer dizer, falar disso eu não vou falar porque não tem alçada para isso, mas assim, a gente sabe que lá na Grécia começou a estabilizar conceitos de beleza, até dentro da matemática, né, um pouquinho para cá, direito para lá, saber o que é bonito, o que é feio. E a gente sabe também que a beleza, ela dita uma sociedade, ela dita comportamento, ela cria tribos, ela cria movimentos através da beleza, e a beleza ela vem avançando, né? Vamos colocar desde os primórdios da civilização até hoje. Ou eu falo avançando, ou então retrocedendo. Sim. Né? Aí Sim. a gente vai falar sobre isso um pouquinho, porque o que é o belo, aonde a gente avançou demais, aonde a gente deve retroceder, aonde a vaidade é exacerbada demais. A gente vai ter um conceito geral sobre isso, mas a gente começa... Antes disso, gente, Sim. babado, antes disso, de onde? Porque a gente tá aqui nos Estados Unidos, cadê minha câmera? A gente tá aqui nos Estados Unidos e a gente não sabe de onde as pessoas vêm do Brasil, às vezes a gente pega pelo sotaque, e eu tenho a impressão que ele tá na terra do Piqui ali, mas não sei. Sou de Goiás. De Goiás? Vem de Goiás? Eu sou de Anápolis, Goiás. De Anápolis, Goiás, que bacana, uma galera grande também aqui, né? Sim, tem uma comunidade grande. Uma comunidade grande goiana aqui. E vocês são muito bacanas, tem uma certa proximidade ali com os mineiros também. Sim. Culinária, Sim, jeito de falar, jeito de, né? Sim, Goiás foi fundado por Minas, né? Verdade. Eu falo isso. E quanto tempo de América? Eu acho que no total tem mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. 15 anos de América já. Entendi. Eu morei aqui um tempo, eu fiz enfermagem aqui nos Estados Unidos e depois mudei pro Brasil, voltei pro Brasil, casei, voltei pro Brasil. E fiz medicina no Brasil e depois fiz minha especialização e minha pós em medicina estética avançada no Brasil. Gente, é chique, né? Agora uma coisa que vocês vão perceber nesse canal, várias vezes vão perceber através de mim ou dos meus convidados. Primeiro, a gente tem um sotaque, eu tenho 22 anos de América, a gente tem um sotaque, né, assim, um sotaque, às vezes a gente vai falar umas palavras, fica meio americanizado, assim. Sim. A gente, talvez vocês achem que é chique, mas eu particularmente não gosto tanto, mas não tem pra onde correr. Sim. Né? A gente fala alguns, assim, não sei, inglês fala português, inglês fala espanhol, Sim. alguma coisa assim. Às vezes. Às vezes, né? A gente se comunica às vezes em 3, 4, 5 idiomas aqui nos Estados Unidos, então realmente a gente esquece algumas palavras, então nos perdoem, né? Assim, porque a gente esquece algumas palavras, inventam outras, mas tudo faz parte dessa vivência fora do país. Sim. Né? Então, Anápolis, Goiás, para os Estados Unidos. Então, tem 15 anos que está aqui. 15 anos. Com família, com todo mundo com aqui. Família, todo mundo aqui. E de médico generalista, né? Que você formou no Brasil.
Quando veio a estética? Quando você decidiu mudar para estética? Assim, não, vou me especializar na parte da estética. Então, quando eu terminei medicina no Brasil, eu fui convidado pela Harvard para ser fellow aqui no laboratório de neuromodulação. Ok. E eu trabalho, né, com pesquisa clínica lá no laboratório e fazia parte de neuromodulação, de tentar recuperar os movimentos da face de pacientes que teve AVC, né? Quando a gente fala de neuromodulação, tudo a ver com a cabeça, é isso? Só a face? Não, a cabeça que dá também os comandos para o corpo todo, sim, né? Sim, então, movimento. Isso, então assim, a lesão que é neuromodulação, lesão cerebral, vamos dizer assim. Central, isso, que tem uma repercussão, reflexo, né? Em algum lugar do corpo, sim, ok. Isso, então assim, a gente trabalhava muito com esses movimentos da face, recuperar a fala, e trabalhamos também com Parkinson, com a dor, principalmente a neuromodulação da dor. E todas essas pesquisas, né, que a gente fez, e eu gostava muito dessa parte de miomodulação. E aí um dia eu encontrei... Sensacional isso, né? Existe muito o uso da neurotoxina, né, do Botox na neurologia. Sim. O Botox, ele trata dor de cabeça, ele trata várias condições neurológicas. E aí foi surgindo o meu interesse. Como que eu faço para modular isso, a face? Sabe, ele tem um desvio de rima após AVC, que às vezes você usa o Botox de um lado e relaxa, e aquilo iguala. Entendi. Então a pessoa, assim, não tem aquela... melhora a função, mas melhora a estética. Entendi. Também. E existe a dor estética do paciente, né, que é pós-AVC. Tem muita depressão no paciente pós-AVC e por causa da estética da face, do jeito que eles articulam. E a neuromodulação trabalha nesse sentido. Nesse sentido. E aí abriu os meus olhos para a estética, entendeu? Eu não sei se vocês pegaram, gente, mas ele falou que foi convidado pela Harvard. Ele não fez... Não é assim, eu vim à toa. Ele foi convidado pela Harvard. Sim. Que bacana isso, parabéns, né? Obrigado. Parabéns, não tive a oportunidade de dar os parabéns antes. Parabéns, porque não é um convite assim... É um convitaço, né? Uma coisa séria, não, é um sonho de muita gente ter realmente Foi difícil tomar essa decisão, porque às vezes você quer ficar no Brasil, fazer sua especialização, fazer sua residência, Conta isso etc. um pouquinho, sabe por quê? Porque isso acontece com muita gente, né? Que tá lá no Brasil nos escutando e de repente quer fazer essa transição, mas está pensando se deve, se não, tem que largar algumas coisas no Brasil, etc. Conta um pouquinho dessa passagem mesmo, você recebeu esse convite. Quando eu saí da faculdade, quando eu terminei, eu queria fazer neurologia. O meu interesse era na área de neuro mesmo. Então, quando eu fui convidado para eles para vir ser fellow aqui, eu passei por um processo de entrevista com eles, né, logicamente, e aí eles me convidaram. Eu acho assim, que todo médico que tem interesse, né, de vir para os Estados Unidos, ele tem que passar por processo de validação. Sim. Né? Então tem que passar por os steps, o Step 1, Step 2 e o CK, que é o clínico. São os testes que você tem que fazer para validar o seu diploma aqui. Quando está formado no Brasil e vem para cá, tem que passar por esses steps. Isso. A não ser que você, como fellow você não precisa de fazer isso. Você faz pesquisa clínica, né? Sim. Mas você não precisa fazer isso. Mas... Então, para você praticar a medicina aqui, você precisa passar pelos steps, né? E aí essa é uma decisão séria, porque só de você passar nos steps não te garante a vaga aqui. Entendi. De residência. Entendi. Né? Então você precisa ter cartas de recomendações, existe um processo todo, né? Mas o que foi mais difícil, além dessa parte técnica, vamos dizer assim, acadêmica, que é exigida, você sair do país, decidir sair do país e vir? Teve um ponto crucial, assim, que você falou, não, eu vou. Bem, eu já tinha vivência aqui antes, né? Eu já tinha feito enfermagem. Isso, enfermagem aqui nos Estados Unidos antes. Então, assim, para mim não foi difícil essa mudança. Já conhecia onde estava vindo. Já conhecia onde que eu estava vindo, né? Eu já havia morado em Massachusetts há muito tempo. Então, para mim foi assim, foi facilitador. O difícil foi mesmo abandonar né, todos os projetos e toda aquela estrutura que você já tem no Brasil e largar tudo para vir para cá para fazer um recomeço. Entendi. Isso foi uma decisão que eu tive que tomar em família, logicamente. Sim, né? sim.
Mas decidiu, veio e tá felicíssimo. Super, super felicíssimo. assim. Não arrependeu de ter vindo em algum momento? Não. Nenhum momento. E só cresce, né? Só crescendo, pelo que a gente vê, pela acompanha. A história começa no Brasil, vem pra cá e o crescimento não para. E aí você tomou, a partir da neuromodulação, esse interesse pela estética, talvez. Interesse pela estética. Enquanto eu estava no laboratório, eu estava tentando revalidar o meu diploma. Havia feito já uma prova, passado, e estava nesse processo. Aí o Covid veio. Oh, ok, 2020. Ali. E 2019, né? Uma 2020, coisa ali assim, 2020. E aí eles cancelaram todas as minhas provas de validação. Ok. E nesse momento eu tive uma oportunidade de entrar para a estética, que uma amiga, amicíssima, me convidou para trabalhar num med spa. Eles estavam precisando e eu aceitei o convite, aceitei o desafio, né? Mais para trabalhar, né? Isso, para trabalhar com eles. E aí eu fui. E aí, eu trabalho na emergência, trabalho... Como médico generalista, trabalha na emergência? Como enfermeiro. Como enfermeiro, sim. Então, como enfermeiro, eu trabalho na emergência. Sim. E aí, eu via que os médicos da emergência me procuravam e falavam assim, como assim? Eu chegava na emergência e falava assim, agora eu tô trabalhando com estética e tal, né? E eles riam, assim, algumas pessoas riam, etc. Nossa, você largou a medicina? Eu falei, não, muito pelo contrário. Fazer até uma pausa. Já existe um preconceito aí? Muito. Sério? Muito. Existe um preconceito dos você tá indo pra lá de estética? Você largou a medicina. Entendi. Entendeu? Eles acham que a estética não tem nada a ver. Acho que é ditado pelas Kim Kardashians, né? Sim. Não é ditado pela né? ciência. Entendi. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Verdade. Entendeu? Então, médico de emergência, e aí? E aí, os médicos de emergência, eu vi que existia um burnout muito grande no meio médico. É uma loucura, né? Um burnout gigante. É uma loucura. Gigante. E aí, o que acontecia? Eles pediam burnout favor. É um estresse, né, gente? Assim, vamos dizer, um estresse, uma urgência. O nome já fala, é uma emergência, é tudo muito corrido, então é sobrecarregado demais. Sobrecarregado, pouco staff, entendeu? Pouca staff, gente. Horas de trabalho. Horas de trabalho. Assim, eles, não só isso, eles tiram muito, hoje o sistema de saúde tira muita autoridade do médico aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então você está dentro de um sistema muito opressor e os médicos querendo sair desse sistema e eu querendo entrar. Entendi. E aí eles falavam, Gleice, vamos abrir uma clínica. Gleice, vamos abrir uma clínica, vamos sair disso aqui tudo, vamos passar para estética. E eu olhava e falava assim, meu Deus, por que eu estou tentando entrar num sistema e todo mundo querendo sair? E aí eu já estava numa pausa, porque eles haviam cancelado suas provas, as minhas provas, né? E aí eu continuei nessa pausa. E não me arrependo nem um segundo. E mudou, então, ao invés de entrar para emergência, vamos dizer assim, de cabeça, foi para estética? Ao invés de ir para neurologia, né? Validar para entrar na residência de neurologia, que eu já tinha cartas dos professores da Harvard, eu já tinha cartas dos professores da Yale, todo mundo acha que eu sou louco. Porque assim, eu já tinha tudo na mão para entrar, Verdade. Entendeu? Tudo. Eles falaram assim, você tem tudo na mão para entrar. O que está acontecendo? Eu já conhecia chefes de residência. Sim. E eles falaram, você é doido. E o que aconteceu? Eu falei, não, doido é eu tentar entrar nesse sistema louco. Entendi. Entendeu? Você então, pensou nessa parte, assim, E aí, assim, logicamente que não foi de um dia pra noite que eu decidi isso, né? Eu tive que parar mesmo. Eu estava no auge dos meus estudos para as provas. Sim. E aí, quando eu dei essa pausa, né, até obrigatória por causa do Covid, eu repensei a vida. Tive um momento de repensar, né, de introspecção. E eu acho que foi isso que o Covid fez com muita gente. Eu já ia falar, gente, o Covid mudou a vida de um monte de gente. Mudou minha especialidade. Trouxe o Fênix, nascer das cinzas, outras pessoas. Mudou a vida de muita gente. Mudou sua especialidade. Isso. Exatamente. Uau! E assim, eu tive uns mentores, né? A doutora Patrícia Leite. Sim. Foi uma grande mentora, eu fiz um curso Doutora Patrícia do Brasil, é isso? Brasil. Belo Horizonte? Isso, Belo Horizonte. Babadíssima, maravilhosa. Demais, ela é demais. Ela é demais. Autora de vários livros, é uma super empreendedora, uma super médica. Tudo baseado em ciência, sabe? As coisas que ela faz. Eu fiquei encabulado. Porque quando eu estava na neuromodulação e eu fiz um curso de miomodulação com ela, eu falei, gente, não é possível que eu tenha que estudar tudo isso. Eu tive que ir para anatomia básica, voltar estudar lá todos os movimentos, o monstro, dissecar cadáver para me aprender. Você fez isso com ela? Fiz isso tudo na minha pós-graduação, tem isso, né? Mas assim, nesse curso ela mostrava ela fez uma dissecção ao vivo. Fez um review. Isso. Eu falava, não é possível que a estética é tão baseada em ciência assim.
né? Achou que fosse, de repente, só uma coisinha básica. Achei que era uma coisa mais light, etc. E é muito complexo. E apesar que muita gente leva por esse lado mais simples, né? Tem gente que, depois a gente entra nesse assunto, assim, sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas tem pessoas que realmente acham que a estética é abrir um consultório e começar a fazer coisas aí que a gente sai meio perigo. A gente vai falar dos perigos também da estética daqui a pouco. Sim. Isso foi uma introdução, né, do Gleison, já viu que o currículo é maravilhoso. A gente fica até feliz, assim, que ele veio para a estética para cuidar da gente, para cuidar com carinho e com tanta sabedoria e know-how acadêmico, né? E a gente agora quer saber o seguinte: a beleza, a tão falada beleza, a tão procurada beleza. O povo corre atrás de beleza e fala para passar capim com inhame e piqui. Meu filho, o povo passa capim com inhame e piqui, tudo para ficar bonito. Eu vou até cruzar as pernas. Vamos lá pro conceito de beleza, né? Vamos pro conceito de beleza. O conceito de beleza tá ótimo. O conceito de beleza, ele é extremamente amplo, né? Ok. Hoje é difícil você definir a beleza de uma forma assim concisa, objetiva. Por quê? Porque são definições filosóficas, né? A beleza, ela entra na filosofia. Além disso, a beleza adentra o campo dos sentidos. Então vem os sentimentos, vem as emoções. E aí transcende até para o espiritual. Peraí. A beleza entra pro campo das emoções. Sim. Claro que a gente sabe se a gente tá bonito, se a gente tá feio, assim, dissecando isso, é o bem-estar da gente, né? Se eu tô me sentindo bonita hoje, eu tô melhor emocionalmente. Se eu tô me sentindo feia, acabada hoje, não sentindo, às vezes nem fisicamente, mas o emocional não tá legal, a gente já se acha feia por fora. Exatamente. Né? Aí você... Tá vendo? Tanto que é difícil definir a beleza. Entendi. Então não tem assim uma marca, não tem uma metodologia científica que eu provo que existe beleza nisso, entendeu? Porque você invade outros campos. E os campos que a gente invade das emoções na definição da beleza, eles são muito subjetivos. Não são objetivos. Mas, pra mim, né, beleza, eu acho que é tudo aquilo que agrada os sentidos. Tá? Essa é uma definição que eu achei muito legal, que eu aprendi, que assim, juntando várias coisas, várias definições, e lendo vários livros. Coisas, estudando várias possibilidades. Eu acho que a gente entra nesse conceito. A beleza é algo que atrai os sentidos. Que agrada os sentidos. Que agrada os sentidos. Gostei disso, gente. A beleza é que agrada os sentidos. Vamos começar com o primeiro? O sentido visual? Sim. Sentido visual primeiro. Visual. O que mais? O que você acha? Quando você experimenta, por exemplo, quando você entra a sua face, né? Vamos levar o conceito de beleza para a face humana. Quantos bilhões de habitantes que não existe no mundo hoje, né? 10 bilhões, né? E é a sua face que te mostra no mundo. Sim. Né? Então, quando você se apresenta ali, aquilo ali tem beleza, entendeu? Então, existe a individualidade de cada um, a naturalidade da sua face. Isso tudo tem beleza. Entendeu? A sua individualidade, isso tudo mostra beleza, né? A gente consegue ver beleza em muitas coisas. Sim. Né? Então, assim, o conceito é muito amplo, ele é ultra complexo. Sim, eu vou até nesse bate-papo aqui, a gente tem uma pautinha que a gente escreve antes de começar, mas assim, você vai vendo que eu vou perguntando, você vai falar uma coisa, vou perguntando outras. O brasileiro é um povo bonito? Eu acho. Porque, literalmente, pela essa miscigenação toda, esse mix que a gente tem, África, Europa, tudo, a gente é um povo bonito? Eu acho. Esteticamente bonito? Falando dentro do amplo, do campo acadêmico, assim? Acho. Eu acho o brasileiro muito bonito. Você acha bonito. Por causa dessa mistura mesmo que a gente tem? Acho. Né? E você quer ver um exemplo? Posso te dar um exemplo? Fazer uma análise facial agora. Vamos pegar um pouquinho um exemplo da Miss Brasil de 2019, Júlia Horta. Ok. Ela é a típica brasileira. Sim. Que o povo às vezes até criticaram, né? Nossa, como que ela é Miss Brasil, uma beleza tão comum. É uma beleza brasileira linda. Uma beleza tão comum, mas que é bonito. Que é bonito. Entendeu? E aí, se você for fazer uma análise facial da Júlia Horta, né? Eu sou fã dela, né? Então, você olha pra você ver, ela tem traços delicados, né? Mas ela tem um fator vai distoante. Falando que eu vou ver, vou lembrar de Júlia Horta aqui. Vai falando que eu vou ver quem ela tem um fator distoante, né? Se você notar as linhas, né, que a gente olha quando a gente faz uma análise objetiva da face. Ela foi Miss Universo também? Não, né? É Júlia Horta? Não lembro, gente. Ela foi Miss Brasil, acho que 2019. Vamos ver quem é Júlia. Linda.
Ela é linda. Maravilhosa. E é uma beleza que o povo considera comum, né? Mas se você olhar, olha, ela tem um olhinho pequenininho e que dá esse olhar um pouco assim diferenciado dela. Ela até meio estrábicazinha parece, né? Então, e eu acho lindo. Eu sempre falei que estrabismo é um charme, claro, dependendo do nível de estrabismo, né? Isso. Ela tem um certo meio... Mas ela tem um fator destoante na face dela. Que é o nariz. Eu já ia falar, o nariz dela é bem acidentado. É o nariz, né? O nariz é Eu já falei, é o nariz. Agora, olha mas pra dá um você charme. ver. Olha a meiguice que ela tem na face. Se ela não tivesse esse traço forte, que é o nariz... Entendeu? E adivinha de onde que ela é, gente? Entendeu? Excuse me. Ó, Minas Gerais, que a gente conhece, não esquece jamais. Mineira, né? Capital do estado das mulheres bonitas. Goiânia também. Goiânia também. Mas Minas Gerais ganha. Sorry. Brincadeira, cada estado tem sua peculiaridade também. Falando da Júlia Morena e tal, sabe um estado que eu acho legal pra caramba? Quando sobe ali pra Pará, Amazonas, que você vê já os cabelos pretos, uns traços, mas é uma naturalidade, uma beleza tão natural, eu acho tão bacana. Acho muito legal. Eu faço muito trabalho voluntário no Amazonas. E hora que eu atendo um povo indígena, eu olho a face da indígena, eu falo, gente, que coisa linda. Não é perfeito? Eu ainda vou fazer uma análise facial de uma indígena brasileira ainda. Vamos gravar isso um dia. Vamos gravar isso um dia, vamos, que é bem legal. Então você acha que a beleza, ela anda, ela circula por vários meios? Vários aspectos. Mas, por exemplo... E aí aqui vai a minha crítica à padronização, tá? Sim. Padronização estética. A pessoa chega no consultório e fala assim, Gleice, me deixa bonita. O que é beleza pra mim pode não ser beleza pra ela. O que é beleza pra você pode não ser beleza pra ele ou pra mim. Sim. Então, essa conexão entre o ser e o que ela aparenta, entendeu? Ela exige uma conexão muito grande do profissional. E aí é onde que vem a ciência da estética. Entendi. Entendeu? Então, assim, se você entra lá, pede pra ser mais bela, eu te coloco um queixão, coloco um lábio grande, né? Faço um malar aqui gigante em você. Isso não é beleza. Entendi. Isso não é beleza. Eu tenho que saber explorar a sua individualidade. Verdade. Além disso, eu tenho que entrar na emoção daquela pessoa. Eu tenho que contemplar, né, o que aquela pessoa é. Vamos entrar na padronização da beleza, que vamos supor, vamos colocar vamos voltar um pouquinho. Quando a boca eu falo boca de botão de rosa, que era bonitinho. Depois, na época renascentista, as gordinhas eram mais bonitinho, que era sinônimo de fartura, literalmente. Quem era gordo tinha comida, tem comida é rico. Então, gordinho era mais bacana. Depois a gente começa já, na parte magra, começa a ficar magra. Os seios menores, depois seios maiores. Nós mulheres ficamos loucas, o que é seio grande, é seio pequeno, é nariz. O que a gente faz, gente? O que faz? Vai mudando, eu vou falar até essa loucura de padronização da beleza. E hoje, 2023, a tal da padronização e harmonia facial tá me deixando maluca, né? Esse é um termo, harmonização facial, né? Ele é um termo que vulgarizou muito e realmente para nós, profissionais da estética, tem sido um desafio. Tá? E as pessoas, desculpa te interromper, as pessoas usam muito, claro, Hollywood, Estados Unidos, referência, né? Pamela Anderson, que eu quero... Outro dia eu vi um diálogo tão engraçado, uma menina loura, tal, com seios grandes, etc. Assim, uma coisa mais americanizada, europeia, falando de uma menina brasileira. Essa menina loira falou assim, nossa, você tá tão diferente, você é tão estranha, assim, acho que chamou meio de estranho, os seus traços, você é asiática? Perguntou pra ela, né? E é porque ela tem um olhinho mais puxadinho, cabelo preto. Ela falou assim, não. Aí ela falou bem educadamente, mas ela foi um pouco sarcástica. Falou assim, não, eu acho que você que é estranha, porque eu sou eu sou parente de índio, eu nasci aqui no Brasil, então meu olho é meio puxadinho mesmo. Não tem nada de asiático. Agora você com esse seio, esse cabelo loiro, que a gente não tem nada de muito de europeu, né? De europeu aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quem tá destoando bastante é você. A inversão, entende? Isso. Inversão desses valores, porque a gente ficou muito assim, Kim Kardashian, essas coisas, e aí a gente fica, pra onde que eu vou? Eu encorajo os meus pacientes a terem um padrão de beleza. Eu encorajo. E hoje em dia, pra mim, o que eu tô achando é que as pessoas se espelham muito no padrão midiático, falso, entendeu? E aí fica difícil de amar a si mesmo. Entendi. E não consegue ver a singularidade que existe na própria beleza, na pessoa. Né? O que traz a beleza dela. Sim. Né?
Então são esses traços aí. Falar da singularidade, então, assim, um pouquinho disso, né? Isso. Então, assim, um conceito super atual que tá tendo, né? Vamos falar do Beautyverse. Vamos falar disso. Vamos falar do Beautyverse. Essa palavra, gente. Beautyverse, Metaverse, Metaverso. A Patrícia me inspirou a discutir esse tema também. E é assim, Beautyverse é o inverso do metaverso. O que é o metaverso? Vamos na definição do metaverso. Estou aqui aluna. Metaverso é você tentar reproduzir virtualmente a realidade. Então, por exemplo, você tem um curso de anatomia e você está ali dissecando ao vivo, né? Como que você reproduz isso no mundo virtual que ele se torna muito real para os alunos que estão nisso? Isso é o metaverso. Confuso. Preciso escutar de novo. Vai, mais uma vez. Vai, estamos ali dissecando. Então, o metaverso é tentar reproduzir no virtual a realidade. O Beautyverse é o inverso do metaverso. No virtual, aí fazer ele ficar real. Isso. E aí o que acontece? A pessoa chega, tira uma foto dela, vai lá, coloca essa foto em vários apps, modifica faz tudo, cria uma realidade midiática. Quero ficar assim. Chega pra você e fala, transforma isso em realidade. Isso virou padrão. Isso é o Beauty. Isso é o Beautyverse. Isso é o Beautyverse. Que é o inverso do metaverso. Ela pega a mídia e tem aquilo como padrão. Eu quero ficar com essa boca assim, com tal. É uma imagem falsa. Ela pegou todos os apps, transformou tudo, colocou um lábio, colocou o queixo, afinou o rosto, entendeu? Tem apps tem aplicativos hoje que você faz ficar com um abdômen tanquinho. Você tira tudo. Tira tudo. E aí ela chega e fala, eu quero isso agora. Ela ou ele, né? Ou ele. Vamos falar, vamos deixar só as moças nesse divã, não. Nesse julgamento, não. Os homens também fazendo bastante isso, né? Sim. Aumentou, se não me engano, antigamente era 4% de toda cirurgia plástica, hoje já está 48%, 49%. Dos homens também fazendo cirurgia plástica, concorrendo quase meio a meio com as meninas, né? A cirurgia que o homem mais faz, você sabe qual que é? Que o homem mais faz. Eu tenho um pouco eu tenho estudado isso um pouquinho, que você acha? Assim. Eu não queria falar muito sobre isso, mas sobre os microfalos. Lipo. Um lipo, porque a gente também teve outra coisa, os microfalos, as pessoas estão aumentando outras cositas também. Tem. Mas a lipo... Mas ao fazer a lipo, eles fazem depósito de gordura lá já. E já ganha também uns centímetros ali, um negocinho. Isso. Se você tirar a parte da gordurinha aqui, você já ganha uns 2 centímetros aí, meu amigo. Não precisa nem ficar muito preocupado, assim. Mas os homens, então, estão fazendo a lipo? É isso que eles mais fazem. O homem mais faz, é a lipoaspiração. Eu ia falar, eu falei do microfalo, mas realmente é lipo e colocar também um peitoral, fazer aquele tanquinho, né? Fazer um braço mais Lipo HD, né? Que eles fazem hoje. Eu não sei o nome. Lipo HD, eles transformam a pessoa completamente. Vamos voltar no Beautyverse. Vamos voltar no Beautyverse. Porque é isso, eu chego lá com meu... Depois de você pegar a sua foto, transformar ela inteirinha e quer trazer da realidade virtual esse padrão de beleza esse padrão de beleza falso que a pessoa cria para a realidade. Entendi. Entendeu? E aí o que elas fazem? Aí o que é isso? É transformar a pessoa num avatar. Entendi. Isso eu sou contra. Deixa eu defender, vou fazer advogado do diabo. Deixa eu defender mais uma coisa. Eu sei que se eu pegar uma foto minha e transformá-la aqui em alguma coisa, é falso aqui, ok? Mas eu sei que a cirurgia plástica, estética, tudo junto, elas podem me transformar realmente quase no que eu quero. A não ser que outro dia eu vi um rapaz que queria colocar asa. Aí o médico já manda pro psiquiatra, né? Não, eu posso até fazer, mas vai pro psiquiatra. Vai conversar com um amigo meu primeiro, para depois a gente fazer o, né? Sim. Porque a gente vê que é uma outra parada, né? Outra coisa. Mas assim, se eu tiver um padrão, vamos supor, eu pego aqui o meu corpo, vou me usar como exemplo, pego o meu corpo, faço aqui, desenho mais ou menos uma coisinha, chego pra você e falo. Eu sei que não é real, porque não sou eu ainda. Mas pode se tornar real dentro dos padrões bonitos e... Bonito que eu digo assim, padrão normais dentro da estética. De repente eu quero um quadril mais largo, uma cintura mais fina, uns seios um pouquinho maior, mas não aquele, nada, não vou chamar de anormal porque não tem esse direito, né? O que é normal pra mim, não existe nada de errado. Não existe nada de errado. Plástica. Não existe nada. Nós vamos entrar no conceito de beautification. Isso que eu ia falar. Quanto que você acha que passa da conta? Porque eu me desenhar e pedir pra ficar igual pode ser interessante. Você quer ver um exemplo assim que tá nas mídias, que bombou mais ou menos umas 3 semanas atrás? Madonna. A Madonna na apresentação do Grammy. Você olha pro rosto dela
Ela tem uma... Pensa, Madonna. Né? Bonita. Tem acesso aos melhores médicos, cirurgiões do mundo. Ela pode fazer o que ela quiser, né? Olha o que ela fez com a face dela. Pra você ver, aquilo ali deformado, é um exagero, né? E aí ela consegue enxergar aquilo. E não, eu não tô aqui denigrindo a imagem da Madonna de jeito nenhum. Mas foi porque foi um bafão que rolou na semana aí de... Então, todo mundo olhava e falava assim, existe um exagero. Isso é que eu tô falando, existe um exagero ali, claro. Entendi. Claro, entendeu? É óbvio. Todo mundo sabe que aquela ali não é ela, entendeu? E aí eu vejo assim, né, uma linha fina, né, que a gente às vezes atravessa com o paciente. A pessoa chega e fala assim, eu quero mais lábio. Eu falo, não, eu não coloco mais lábio aí. Já chegou, já tinha um bico de pato gigante pedindo pra mim, por favor, coloca mais uma seringa aqui. Eu falo, não faço. Você não faz mais, não faz. Não faço, eu não faço, porque existe, né, às vezes a pessoa tem que ser avaliada por uma condição que chama Body Dysmorphic Disorder, né? BDD que eles chamam, né? Então isso aí você já entra no campo da psiquiatria, igual você falou, você já entra numa coisa assim, você tentar mostrar a realidade pro paciente de que aquilo ali não tá legal, de que aquilo ali não tem um freio. Ela fez hoje, ele ou ela fez hoje e amanhã acha que... Tem freio. Que tá pequeno de novo e vai colocando mais. Isso vale pra tudo, né? Assim, tanto pra várias coisas que a gente faz no corpo, várias modificações. E você tem essa parte delicada de falar com a sua paciente? Tem. Eu particularmente sei gerir muito bem meu paciente. Entendi. Eu tenho essa característica. Inclusive até, voltando um pouquinho para Harvard, quando eu estava lá com os meus amigos, os fellows, né? A gente tinha fellows de vários lugares e eles falavam assim, inglês, faz a parte clínica, porque você sabe lidar com o paciente. Eu faço a parte aqui da estatística, eu falo, tudo bem, vai a parte da estatística, eu faço a parte clínica por causa desse tato, né? De conduzir com o paciente. Então, assim, isso é importantíssimo, né? O paciente se sentir confortável também. Muito importante para o paciente, né? Ela sair dali piorada, né? E quando você tem que falar não, como é que eles ou elas reagem? Chama eles os pacientes, né? Olha, eu tenho uma paciente que, nesse caso, né? Essa mesma paciente, ela sempre volta. Todas as vezes. Quando eu falo não, e ela volta para fazer outros procedimentos. Outros procedimentos, sim. Então, assim, eu falo, não, quando você voltar, vamos dissolver um pouco o seu lábio. Vamos dissolver, porque aí eu coloco mais um, entendeu? Entendi. Então, não, de jeito nenhum. Não, eu quero mais. Não quer tirar, assim, quer mais. Às vezes realmente é uma distorção da imagem que ela tem. Da imagem. Porque a hora que ela entra, todo mundo vê. No mesmo caso da Madonna, né? Sim, sim. Então, assim, existe esse tato. O que mais que tem de exagero, assim? O que você acha que estão na estética, tanto mulher... Vamos dizer um pouco das mulheres, porque as mulheres mexem mais com o rosto. Os homens geralmente estão preocupados um pouco mais com a parte... O que eu acho que existe exagero hoje na estética, assim, realmente é a padronização, sabe? Hoje, por exemplo, existem profissionais de saúde que estão, assim... bombando na mídia, né? Porque cria aquele queixão, né? Sabe criar um queixo perfeito. Esses dias eu vi, a pessoa colocou 32 seringas no rosto de uma mulher. 32? 32. Eu que sou leiga, não entendo nada. Assim, 32 seringas. Cada seringa, vamos colocar assim 5 ml. Vamos colocar uma seringa tem 1 ml. Tudo bem que não é nada. É 1 ml, é um blueberry. Mas né? também depende do que você está aplicando, né? Não é nada dependendo do químico que você vai colocar na pessoa. Exato. Que a gente está falando, 1 ml disso aqui não é o mesmo que vai fazer com 1 ml de uma outro produto, vamos chamar assim, né? Então, para você ter uma ideia, você chega com a hipogenesia, né, um queixo mais assim retraído, né? Para me criar um queixinho para você ficar com as linhas proporcionais, né, lábio, nariz e queixo, em todas as medições, eu recomendo no máximo 2 seringas iniciais. Ok. Entendeu? Porque senão você pode ter compressão dos tecidos, você pode ter uma disfunção. A função muscular do músculo mental, ele está acima da estética. Então você tem que saber aplicar, você tem que saber miomodular esse músculo, você tem que colocar o preenchedor abaixo do músculo para você fazer um sentido de roldana, para ele deslizar, para a função dele não ficar prejudicada, né, na estética, porque você quer criar um queixão. E eles estão criando esse queixo mais para frente para dar um ar mais andrógeno, assim, ou não? Não, afinar mesmo, apoderamento, né? Os traços hoje, assim, né? Se você estudar os traços das pessoas que são poderosas, etc., eles têm aqueles traços bem marcados, né? Aquelas coisas assim, não tem uma face feminina, né? Então, assim,
É muito interessante. É isso hoje que eu sou mais contra a padronização. Os exageros eu acho que já estão ficando para trás. Eu acho que a população já abriu o olho para os exageros. E eu acho que agora é a padronização que eu acho que não está cabendo pegando mais. E voltando nos meninos agora, eles têm alguns exageros? Os homens têm exageros também? Você atende muito exageros masculinos? Extremamente cautelosos. Os mais homens cautelosos. Tem para poucos procedimentos, mas também não tem muito conhecimento da área de estética, então o que a gente sugere, eles tentam aderir, eles aderem mais que as mulheres. As mulheres já chegam com o Google todo pronto, né? Você já fez chega o Google, formatado. Já chegou lá, eu quero Sculptra, não, eu quero RDS, não, eu quero isso, eu quero isso. Então elas já chegam mais ou menos com a apresentação do produto, né? Para você. E aí você tenta informar, né, o paciente, mas os homens não, os homens chegam lá, vem fazer uma toxina botulínica, né? E faz um botox super natural. Eles gostam de coisa mais natural, pelo menos os que eu atendo até hoje. Nunca tive nenhum exagero. E aí eu falo, você tá precisando disso, você precisa de fazer um bioestímulo de colágeno, o que eu acho um tratamento perfeito para homem. O que é isso? Bioestímulo de colágeno? Aos anos a gente perde colágeno. Sim. Da face, né? Tá, cada década 5%. Por que a gente perde mais? Por que nós mulheres perdemos colágeno todo, vai embora, senhor? E aí ocorre uma desestruturação da face, né? Então as rugas dos homens tendem a estender até aqui assim, ó, que a gente sinal do Wi-Fi, né? Criar aquela ruga mais profunda. Sinal do Wi-Fi. Pelo amor de Deus, amei isso. É um grande sinal. Do Wi-Fi. É um grande sinal de que você precisa de reposição de colágeno. Eu tô com quantos sinais de Wi-Fi, gente? E a reposição de colágeno, quando é feita com o produto correto, da maneira certa, ela não tem modificação na face. Então é uma coisa que eu recomendo para a maioria dos homens que chegam lá, que já tem 40 anos de idade. 40? Com quantos anos? Boa pergunta. Com quantos anos as mulheres estão começando já a colocar... Bom, eu sei que tem casos extremos de pessoas muito novas que querem colocar botox, etc e tal. Mas com qual a idade, assim, básica? Vamos colocar uma linha, assim, que você, falar, não é óbvio de você, que tem atendido ultimamente. Uma idade... Quão jovem essas pessoas eu tenho atendido assim... Estão começando? 28, né? 28. 25, eu tenho paciente de 22. Já tive paciente de 15 anos pedindo, pelo amor de Deus, falei de jeito nenhum. Pra colocar o quê com 15 anos de idade? Fazer um lábio. Okay. Um menino hoje de 15 anos, né? Mas agora também vamos defender outra coisa. Minha amiga acabou de colocar o lábio dela, ficou bonitinho, colocou pouquinho. Eu não sei... tecnicamente, como fala, aquelas pessoas que não têm lábio quase nenhum. Tem gente que é o superior, tem gente que é o inferior. Então ela colocou e ficou realmente muito bonitinho. Não colocou nada, eu nem percebi, ela que me falou. E aí na hora que ela me mostrou a foto, ela praticamente tinha uma linha, né, bem fininho no lábio superior, e embaixo estava mais normalzinho, mas é óbvio que ela igualou e ficou bem legal, porque tem também os reparos da estética, não apenas fazer porque eu quero ficar bonito ou parecer com fulano ciclano, tem os reparos, né? Sim, vamos entrar naquele conceito? Vamos. Rejuvenation. Vamos. Diretor, estamos indo bem? Podemos mais tempo? Mas já temos 40 minutos. Olha só como vai, tá bom, vamos falar mais um pouquinho. Então vamos lá, conceito de beautification e rejuvenation. Isso é um conceito básico quando a gente vai tratar uma face. Tá bom? Beautification e rejuvenation. O que é o beautification, né? Beautification é o seguinte, a pessoa chega pra mim e fala assim, olha... quero aumentar meu lábio, eu quero colocar mais um pouquinho, sabe? Aqui não tá legal, eu quero colocar um pouquinho mais assim, fazer um top model look aqui. Então você acaba adicionando tratamentos que vai modificar um pouco aquela face. Vai dar um pouquinho mais de volume, vai dar um pouquinho mais... E o que é o rejuvenation? O próprio nome fala, né? Rejuvenescimento. A pessoa chega, mais ou menos, geralmente uma mulher de 50 anos, chega e fala assim... Nossa, eu quero fazer um catch-up, porque, olha, minha face tá derretendo. Me usa. Gente, fazer aqui ao vivo, aqui agora. Me usa. Eu vou fazer 51. Fala, eu não tenho absolutamente nada no meu rosto. Eu já fiz botox na testa aqui, já fiz um pouquinho, mas botox 4 meses acaba. Então eu não tenho absolutamente nada. Tenho orgulho? Tenho orgulho disso, de certa forma, porque... 51 é uma idade, né? É uma idade. A minha face, ela não é simétrica, ela é meio tortinha, né? Todos nós. Mas a minha ainda é exagerada. A minha é exagerada. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou ser a paciente agora. Gleison,
preciso dar uma melhorada. O que eu preciso? Minhas bochechinhas tá caindo, porque gravidade, colágeno, etc e tal. Os olhos também, já tá ficando com uma pálpebra mais baixinha. O que você me indicaria? Consultar ao vivo com o Dr. Cleison. Sem medo, câmera da verdade, Vamos lá, sem câmera medo, da verdade, vai, taca na lá. cara da sociedade. Tá bom. Existe alguma coisa que te incomoda mais? A bochechinha, assim, sabe? E eu notei que eu, apesar, passei minha vida inteira, agora falando também sem modéstia, passei a vida inteira falando com as pessoas me falando que eu não pareço a idade que eu tenho. Hoje sim, tudo bem, 51 e tal. Mas assim, pra eu chegar com essa idade de 51, com 46, 45, as pessoas achavam que eu tinha 36, 34, sempre muito, muito contrário do tempo, realmente, sabe? E eu notei que nos 2 últimos anos pra cá, tá começando já correr o tempo, não tá mais devagarinho, né? Assim, tá acelerando um pouco mais. Mas então o que me incomoda muito é isso. E às vezes é essa coisa do cansaço, do cair, essas paradinhas todas assim, sabe? Sim, sim. Mas assim, eu ainda me dou bem com as ruguinhas, eu ainda brinco, falo, gente, demorou 50 anos pra aparecer, deixa elas, não tira tudo, não fica aquela coisa esticadona demais, sabe? Sim. Eu gosto, a minha amiga esteticista, que eu fazia com ela muitos anos atrás, limpeza, tudo, ela fala que eu sou conservative. Você é muito conservadora, né? Conservative. Então, é just touch. Mas eu nunca fiz. Tá. Então, Consulta ao vivo, vai. Tá, ótimo. Deixa eu aproximar Chega aqui de perto, você. Vamos vai. lá. Então tá bom. Pra que eu pedi isso, começar de uma Deus? coisa Pra bem... que eu pedi isso? Ai, Senhor, coisa vai. bem sistêmica, tá? Vai. Vamos avaliar. Vamos começar com o seu terço superior, Vai. tá bom? Indicação pro seu terço superior, tá bom? Tá? Seria, daqui eu já estou vendo linhas de expressão. Linhas que são estáticas, ou seja, você não tem essas linhas, né, essas rugas, só na hora que você fala. Sim, você elas já estão lá, aqui. Já estão lá em repouso. Sim, né? Em elas repouso, você já tá lá. existem. Então, assim, toxina botulínica seria o tratamento ideal para o seu terço superior. Dá uma levantadinha na sua sobrancelha aqui, ó. Então, a toxina botulínica, a gente também pode fazer isso. Abrir o seu olhar, trazer mais luz para tirar um pouco esse olhar de cansado. Meu olho é super fechadinho, eu tô sempre durmo mal. Consulta, tá, gente? Durmo mal demais, porque eu não respiro, né? Então, assim, tô sempre meio cansadinha. Então assim, tem que abrir esse olho. Abrir o olhar, mas não no sentido que você faz um Spock, né? Você levanta assim, fica feio, esquisito. não gosto muito, não. Então, dá uma abertura lateral com a toxina botulínica. Outra coisa, você tem afundamento temporal. O que é o isso? afundamento temporal aqui, assim, é uma né? marca do envelhecimento. O triângulo da beleza está começando a inverter. Entendeu? O triângulo da beleza, que é assim, que tem a sua base aqui, ele está começando a inverter, né? Com o aumento disso aqui. Vamos agora focar aqui no seu terço médio. Afundamento temporal. O afundamento temporal, ele vem com o envelhecimento. Então, fazer um bioestímulo de colágeno aqui, ó, tá? Na sua têmpora, e invadindo. Eu sinto o olho dele brilhando, ele gosta do que ele faz, gente. Ele gosta do que faz. O olho tá brilhando pra mim, vocês não estão entendendo. Vai. Então, assim, olha só. E aí, quando você faz esse bioestímulo de colágeno atrás dos 5 ligamentos da face, você tem, né, a possibilidade de fazer o efeito mais lift. De levantar um pouquinho aqui. Exatamente. Já quero. Entendeu? Então, exatamente isso. E nesse processo, né, você pode também fazer uma toxina aqui, só para dar esse softening aqui dessas ruguinhas aqui, tá? Periorbitais. Se você tirar a maquiagem, eu posso fazer uma análise melhor, né? Depois do seu... Pelo amor de Deus, depois. Do seu... Pelo amor Porque de parece Jesus. que você tem uma olheira, mas ela é muito pigmentar, parece ser de pigmento. E aí, dependendo do tipo de olheira, o tratamento é diferente. Minha vida inteira com essas olheiras. Então, a vida inteira. Então, não é o caso de que você tá, por exemplo, faltando volume. Apesar de eu tô vendo o seu ligamento zigomático aqui, ó, já puxando, a tensão dele tá aumentando, tá marcado. Entendeu? Não existe, eu acho que não existe ninguém que não precisa de um alarzinho aqui, ó. Entendeu? Fazer umas estacas de levantamento que repercute aqui, ó. Sim, tá bom? Nessa gordurinha aqui, ó. Verdade. Tá? Então, todos os procedimentos que a gente fizer na sua face, porque a sua face, ela não é fácil de tratar assim, não. Por quê? Por quê? Porque é uma face, assim, que se você você fizer para frente dos ligamentos, você vai pesar ela. E vai contribuir para o processo de envelhecimento. Entendi. Então, tem que ter Então, você tem que ser... Um cuidado procedimentos aí. Pra cá. Pra cá. E às vezes, talvez, só dar suprimir um pouquinho de preenchimento na sua bolsa malar medial profunda. Que é assim, ó, você perde a gordura de sustentação do seu olho.
E aí essa aqui, ó, esse negócio começa a cair aqui, ó. Essa coisa tá meio vendo? droopy, assim, sabe, cachorro? Entendeu? Não dá, E aí, gente. isso pode. Não dá. Tem salvação? A gente quer saber o seguinte, tem salvação? Claro. É isso que a gente quer saber. Para isso que a medicina estética está aqui, gente, para ajudar Claro. a gente. A gente quer ficar bonita. Eu vou entrar em outro assunto agora. Será que a gente faz um outro, gente? Eu tô aqui querendo falar umas 3 horas com o Gleison. Vamos fazer uma pausa? Acabou a consulta já? Vamos Já fazer tem uma mais pausa. uns 5 procedimentos Vamos pra gente fazer uma pausa, que já ué. tem 45 minutos. A gente precisa tomar uma água e a gente volta. A gente vai fazer outro vídeo desse. Pode ser? Pode. A gente vai só tomar uma água e a gente vai parar nisso. Tem salvação? Tem. É para isso que a medicina tá aqui. É para isso que esse bate-papo tá aqui. Para falar que a medicina, além dos exageros, ela tem profissionais maravilhosos, extremamente preparados, academicamente falando, e também no dia a dia, para saber e para nos barrar. Mulheres e homens com os exageros e também nos dar dicas e nos conduzir para lugares melhor, para que a gente fique mais bacana realmente, porque não tem problema nenhum a gente querer fazer um procedimento. Não. Mas, e também a gente vai voltar daqui a pouquinho, só tomar uma aguinha para a gente falar sobre o bem-estar do envelhecimento, que as pessoas têm pavor, e o envelhecimento também, ele faz parte da nossa vida, e se a gente está envelhecendo é porque a gente está vivo, né? Então vamos Exato. celebrar isso, a gente volta daqui a pouquinho. Isso.